Olá, turma! Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje, nós vamos estudar os desafios industriais. Indústria, professor? Exatamente. Vamos bater um papo sobre os desafios industriais. E no nosso episódio, vamos abordar os mais significativos desafios industriais da atualidade. E nesse contexto, vamos começar falando da industrialização do Brasil. Acompanhe a leitura. Diversos países como Argentina, México e Brasil iniciaram o processo de industrialização efetiva após a segunda metade do século XX. No entanto, o embrião desse processo ocorreu ainda nas primeiras décadas de 30, momento depois da crise de 29. Olha essa imagem, turma. Ela mostra o processo, ela mostra uma indústria, né? Uma fábrica. Isso mostra que o Brasil, pelo início da aula, a gente está entendendo que o Brasil, é um país de industrialização nova. Nova, professor? Nós já estamos no século XXI, década de 30. Isso dá o quê? Damos em 22, daqui a 8 anos. Vamos estar caminhando para 100 anos de industrialização. É verdade. Concordo. Daqui a alguns anos, nós vamos ter aí 100 anos de indústria no Brasil. Ok. Então aí, professor, 100 anos não é brincadeira, não. Eu sei. Mas se nós pegarmos países europeus, que se industrializaram no século XVIII, aí século XIX, século XX, século XXI, enquanto a gente está caminhando aí para 100 anos de indústria, eles já se industrializaram há quase 300 anos. Isso aí é muito tempo. É verdade, é muito tempo. 300 anos. É claro, não fecharam ainda os 300 anos, nem nós os 100. Bom, mas a industrialização brasileira é uma industrialização nova, tardia. Tardia porque só em meados do século XX. E detalhe, quando a gente fala nos anos 30, o Brasil começa a se industrializar, beleza, mas saibam de uma coisa. O boom da industrialização brasileira só foi a partir dos anos 70. Então aí dá o quê? Uns 30 e poucos anos de industrialização. Porque a partir dos anos 70 é que nós vamos começar a receber investimentos. A partir dos anos 70 é que nós vamos começar a receber investimentos estrangeiros. E aí, principalmente no período militar, que durou de 64 a 85, principalmente no período militar, é que nós vamos começar a formar o grande parque industrial brasileiro. Até antes disso, gente, nós tínhamos fábricas, mas eram pequenas fábricas, isoladas, concentradas ali principalmente no centro-sul, no sudeste brasileiro. Até então, a industrialização do Brasil ela era inexpressiva. Aí é o primeiro desafio, que o tema da aula é desafio industrial. E o nosso primeiro desafio foi se industrializar muitos anos depois. Muitos anos depois. E, consequentemente, isso nos torna um país novo, que ainda está amadurecendo industrialmente.
mas que perdeu muito tempo. Eu tenho, por exemplo, países asiáticos, como a Coreia do Sul, a própria China, a Índia, os tigres asiáticos, como são conhecidos, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Filipinas, Malásia, Laos, Camboja, Vietnã. Essa galerinha, turma, muito mais nova do que o Brasil na indústria. E, de repente, se tornaram muito mais industrializados do que nós. Isso quer dizer o quê? Que eles aproveitaram o boom da industrialização e se tornaram grandes potências. Gente, a Coreia do Sul, fala sério. Há uns 30 anos, 35 anos, a Coreia do Sul era muito menos industrializada do que o Brasil. E, consequentemente, como ela era menos industrializada, em poucos anos e décadas, ela foi se industrializando. Isso mostra a pujança e a rapidez do desafio industrial que eles tiveram e fizeram e prosperaram nessa industrialização. E o Brasil? O Brasil ficou marcando toca. Não investiu em capital, em tecnologia. Olha a Coreia do Sul, o desafio da Coreia do Sul. A Coreia passou por uma guerra, gente, nos anos 50. O Brasil não passou por uma guerra. A Coreia foi dividida em 1949 em duas. Coreia do Norte, que está lá, e a Coreia do Sul. E essa divisão, essa guerra, eles conseguiram superar os sul-coreanos. Isso foi bom, porque, de certa forma, investiram em educação, estrutura, polos de tecnologia. Eu costumo sempre dar um exemplo nítido, emblemático da Coreia do Sul, que é a Samsung. A Samsung, gente, é uma empresa sul-coreana, a maior empresa sul-coreana até então é a Samsung. Tecnologia o quê? Sul-coreana. Eu falei só dela, mas nós temos carros coreanos, né, que hoje já ganham mercado internacional. E nós paramos aí, infelizmente. Paramos no tempo. Isso foi um problema nosso muito sério. Um desafio que não superamos. Olha só. Fala em industrialização do Brasil, é bom ressaltar que tal processo não ocorreu em nível nacional. Uma vez que a primeira região a se desenvolver industrialmente foi a região sudeste. E ainda hoje mantém a sua hegemonia, né, gente? É um problema sério do Brasil. Outro desafio, viu? O tema da aula é desafio industrial. Gente, infelizmente, ainda temos uma concentração industrial no Sudeste, no Centro-Sul, em São Paulo. Infelizmente. E as outras regiões, Norte, Nordeste? Tem lugares, gente, do nosso Norte e Nordeste que nem conhece fábrica. O Nordeste ainda precisa se industrializar muito. É outro desafio que vamos reconhecer também, diga-se de passagem, vem melhorando muito. Principalmente a partir dos anos 2000 para cá. Isso dá 2 décadas, né? Dos anos 2000 para cá, nós vamos viver no Brasil o início do processo de desconcentração industrial. Estou falando bonito para dizer que as fábricas vão começar a sair de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E essas fábricas vão começar a ganhar outras regiões do Brasil. Isso é fato. Mas ainda temos esse desafio.
Porque quando as fábricas, turma, se concentram no sudeste do Brasil, principalmente, ela gera uma desigualdade econômica entre as regiões. Aí eu vou ter o centro-sul, sudeste rico, desenvolvido, próspero, e as outras regiões na pobreza. Os economistas chamam de os Brasilis. Brasilis. Um Brasil mais rico, cheio de fábrica, é um outro mundo. E um outro Brasil mais capenga, destruído, atrasado, como o nosso boa parte do Nordeste. Mas vem mudando. Mas não esqueça, é um desafio. E o que o governo tem que fazer? Investir nas outras regiões, em obra estruturante, comércio, mercado. É desenvolvimento, turma. É crescimento econômico. É infraestrutura, que é um grande desafio do Brasil, é isso. O Brasil precisa, por exemplo, Estados Unidos da América. Aonde você for nos Estados Unidos, você vai encontrar fábricas. Claro que no Nordeste americano é a região que eles chamam de Manufactured Belt. É o cinturão da manufatura. Ali na Boston, Washington, ali na região Nordeste americana. Ainda tem muita, ou seja, as maiores fábricas dos Estados Unidos estão no Nordeste dos Estados Unidos. Mas as outras regiões também conhecem fábrica. É assim, o país todo, Estados Unidos, é industrializado. E no Nordeste, além de ser industrializado, ainda tem muita. Não é que no Nordeste tem muita e nas outras não tem. Não, todas têm e no Nordeste ainda tem muito. Só que no Brasil, no Sudeste, tem muita e nas outras quase não tem. Se nas outras quase não tem, turma, isso é desigualdade. Desigualdade econômica, que vai impactar na desigualdade social, que vai impactar na realidade populacional. Por exemplo, a maior parte da população do Brasil está no Sudeste. No Sudeste, Centro-Sul. O estado de São Paulo tem mais de 43 milhões de habitantes. O Piauí só tem um pouco mais de 3. Então, o estado de São Paulo tem 15 vezes mais gente do que no Piauí. 15 vezes mais. Isso aí é uma desigualdade. A gente precisa distribuir a riqueza no Brasil. É um desafio industrial. Olha só. A industrialização brasileira, nesse período, estava vinculada, isso lá na história, viu, gente? A economia cafeeira e aos capitais derivados dela. Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, o café exerceu uma grande importância para a economia do país. E realmente gerou muita riqueza mesmo. Foi por isso, gente, um dos motivos do Sudeste ter sido a primeira área industrializada, porque foi, na época, a produção de café. E o café atraiu trabalhadores, que gerava dinheiro, salário. O café, gente, gerou estradas no Sudeste, pontes, armazéns, portos. O café gerou infraestrutura. O café, para você ter uma ideia, gerou mão de obra livre da época, né? Porque tinha um trabalho escravo, né? O café gerou uma concentração de trabalhadores que depois foram trabalhar nas fábricas. O café gerou dinheiro para gerar consumo.
imposto para o governo. Café prosperou. Café gerou riqueza, prosperidade. E aí, o desafio é quebrar essas amarras. Um outro desafio que eu posso aqui citar, porque a aula é feita de desafios industriais do Brasil. Um outro desafio que nós temos é o tipo de indústria que nós temos. A maior parte da indústria brasileira, gente, é de baixa qualidade, pouca tecnologia. É a indústria têxtil, que isso aí é desde o século XVIII já existe. É a indústria de calçado, bebida, alimentícia. É a indústria de matéria-prima, como petróleo, carvão, gás, minério. O desafio do Brasil é desenvolver indústria de tecnologia, gente. Robótica, informática, mecatrônica, biotecnologia, química fina. Não, nós não temos assim em grande escala essas indústrias. Não, nós não temos. Precisamos sim investir pesado nesse tipo de indústria. E para isso tem que investir em capital, infraestrutura, educação, centro de pesquisa, ciência e tecnologia. Se nós não investirmos em ciência e tecnologia, jamais teremos um parque industrial moderno, desenvolvido em pujança, em crescimento. Jamais. Fica difícil, né, turma? Porque sem esse desafio, gente, é muito. Olha, gente, como eu falei dos sul-coreanos, do próprio chinês, a China, gente, há umas 3 décadas, a China era menos. Gente, eu tô falando da China. Peraí. Eu tô falando da China. A segunda maior potência econômica do mundo hoje. Os maiores compradores da terra hoje. Os países que mais crescem a industrialização hoje. Um dos maiores vendedores de produtos industrializados. O que não é chinês nesse mundo, meu Deus? Não há nada em movimento que não tenha influência chinesa hoje. Mas nós éramos mais industrializados do que eles. Mas é como eu estou dizendo. É o desafio da indústria, da tecnologia, da ciência e inovação. E o Brasil está parado. Muito parado no tempo e no espaço, vamos dizer assim. É um desafio. Tudo é desafio, né, turma? Após a crise que atingiu diretamente os cafeicultores, eles buscaram novas alternativas produtivas. Dessa maneira, muitas das infraestruturas usadas anteriormente na produção de transporte do café. É uma curiosidade, né, gente? O café preparou o Brasil para as indústrias. O café preparou o Brasil para as indústrias. Mas elas só vieram realmente em grande quantidade depois da crise do café. Elas só vieram depois da crise do café. Aí foi um problema, né, gente? Um problema sério. E a gente precisa superar essa dependência de matérias-primas. O Brasil vive de vender produto agrícola e matéria-prima mineral, energética. Isso é pouco, gente. Porque matérias-primas são baratas. Minério de ferro é mais barato do que um produto industrializado. Madeira é muito mais barato do que televisão, que aí tem valor agregado. O Brasil precisa investir, gente, no parque industrial moderno. E a gente ainda é dependente. Uma indústria de baixa tecnologia, dependente de vender matéria-prima. Oh, gente. Isso diz pouco para um país como o nosso. Isso diz pouco para um país que
que tem potencial energético, terra agrícola, reservas naturais, uma grande população para trabalhar, uma população que já é urbana. Isso diz muito pouco. Viver de vender madeira, carne, soja, algodão, café. A gente vai continuar vendendo eles. Mas o desafio, gente, é não só depender deles. Porque a cada crise internacional que a gente tem com esses produtos, o Brasil sente. O Brasil sente essa economia fragilizada, subordinada, que gera pouca riqueza. A gente precisa investir mais, gente. E como eu estou dizendo desde o início, tudo passa pela educação, qualificação, profissionalização, informatização, cientificação, formar cientistas, formar cientistas que naturalmente vão contribuir para uma nova realidade. Acompanhe, leitor. Diante desse processo, a indústria brasileira começou a diversificar. No entanto, limitava-se somente à produção de produtos que empregavam pouca tecnologia, como o setor têxtil, alimentício, além de fábrica de sabão e vela. Olha aí, já. Isso era no início, né? Mas não mudou muita coisa, não mudou muita coisa. A gente precisa modificar essa realidade. E essa modificação está na mão da gente. Temos a matéria-prima, temos a terra, temos a população para trabalhar. Nós não vivemos em conflitos internacionais. Não somos um país dividido etnicamente. Não temos um radicalismo religioso tentando tomar um movimento separatista. Não, nós não temos. A divisão do Brasil é uma divisão social. Nosso conflito é social. Conflito social. E esse conflito social, ele impacta, né? População na pobreza, diferente de uma classe privilegiada. A gente precisa enfrentar. E a maneira de enfrentar a turma é diversificando, é lutando, é acreditando, é superando os desafios. E esses desafios, gente, os outros países passaram, se uniram em prol de um bem comum, que é o crescimento econômico, tecnológico e industrial. Mas para isso, como eu venho falando a vocês, precisamos acreditar mais na gente mesmo. Precisamos mais acreditar que podemos modificar, que podemos evoluir, que podemos acreditar num país mais justo, que podemos acreditar numa economia mais forte, num país mais próspero. E aí, gente, tudo depende da consciência de todos. Nós nos voltarmos para nós mesmos, entender que podemos vencer essa realidade em que de desigualdade, de muitos problemas que
precisamos mesmo acreditar. O Brasil, ele é um país diversificado. Um país de muitos, mas muitos mesmo. Se nós não investirmos nessa nossa economia, dessa nossa prosperidade, gente. Mas tudo depende da gente. Tudo depende do que a gente possa acreditar em fazer. E o desafio industrial, gente, é um desafio muito complicado. Muito. Mas não é da noite por dia. A gente precisa mesmo. E é nessa capacidade de conquistar o mercado mundial, desenvolver tecnologia. Mas vamos acreditar. A gente não pode perder a esperança de que temos um país forte pela frente. Bom, dando continuidade, falando aqui sobre a industrialização, olha só. Um outro fator importante para a industrialização brasileira foi a utilização das ferrovias e dos portos anteriormente usados para o transporte do café. É aquela história. Outro desafio que está aí, está, é a infraestrutura, gente. Infraestrutura. Nós precisamos muito investir em infraestrutura. Se nós não investirmos em infraestrutura, como estradas, pontes, investir em ferrovias, a gente não vai prosperar nunca. Mas nunca mesmo, nunca. Temos que lutar. O Brasil é um gigante acorrentado. Um gigante acorrentado. Onde a gente precisa lutar, gente. Se nós não lutarmos, nós não vamos vencer nunca esse mal, essa dificuldade que nós temos. Mas um Brasil que tem as estradas que tem, esburacadas, mal pavimentadas, mal sinalizadas, estradas que não cobrem todo o território brasileiro que precisa. Um país que abandonou as ferrovias. Proporcionalmente falando, o Brasil hoje anda de trem menos que no século XIX. Proporcionalmente falando. O percentual de transporte, é isso que eu quero dizer, por trem, em percentual, é menor hoje do que no século XIX. Enquanto as outras nações investiram em ferrovias, o Brasil ele parou, estagnou no mundo, se rendeu às rodovias, construiu muitas rodovias, que bom, mas ficar só nelas. 65% de tudo que a gente transporta, turma, é rodovia. E é caro, gente, a gasolina, o óleo diesel, o congestionamento, a dependência do caminhão, é assustador no Brasil. Se você for nessas potências, como eu citei, a Coreia do Sul, a China, os Estados Unidos, o Japão, como é que é os transportes desses países? É diversificado. Eles transportam por rodovias, ferrovias, hidrovias, aerovias, ou seja, aviões. Lá eles não limitam-se, concentram apenas em um tipo de transporte, como o Brasil, que é o rodoviário. A gente precisa investir muito nas... Olha, gente, o Brasil é o país que mais tem rios no mundo. Gente. Tanto rio para navegar, gente.
Se eu tenho tanto rio para navegar, por que que eu não navego nesses rios? Essa é a pergunta que não quer calar. Por quê? Porque um país que tem mais rios no mundo e pouco utiliza seus rios, pouco utiliza seus rios no mundo, aí, gente, fica difícil. A gente precisa acreditar, precisa muito acreditar. Não adianta. Se nós não acreditarmos, não, vamos investir, vamos. É o ranking do país mais rico em água doce do mundo. Então, só para você ter uma ideia, 25% de todos de todas as águas de rio do mundo, 25% estão só no Brasil. 25% estão só no Brasil. Investimento pesado, né, Tom? Investimento pesado. Muito pesado. Mais tarde, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa não tinha condições de explorar produtos industrializados. E aí o continente se encontra totalmente devastado. Isso aqui é um contexto histórico, né? O Brasil, porque quando a Europa entrou na guerra, o Brasil devia ter aproveitado, gente. Quando a Europa entrou na guerra, o Brasil tinha que ter aproveitado e se industrializado. Eles não tinham como vender para a gente podia ter investido na nossa industrialização, mas não investimos. Perdemos essa oportunidade, uma oportunidade grande. Aqui eu tenho as fases de industrialização do Brasil. De 1530 a 1808, período colonial, foi quando as indústrias estavam proibidas. De 1808, aí eu tenho a vinda da família real para o Brasil, inaugurando aí o primeiro reinado, a primeira república. Aí surgem as primeiras fábricas, mas o café ainda era o grande produto de exportação. Então o Brasil vai começar a se industrializar na história lá pelo século XIX, mas somente mesmo a partir do século XX, e com Vargas. 1930 a 1956, alguns assinalavam que nesta década se deu a Revolução Industrial Brasileira. O governo Vargas passa a ser o grande investidor e formador da indústria pesada no país. Aí o Getúlio Vargas vai criar os seus ideais desenvolvimentistas, os ideais de Vargas. E Getúlio, e Juscelino também, o fundador da capital, Brasília. Juscelino também, com seu plano desenvolvimentista, vai investir pesado na industrialização do Brasil. É um momento de crescimento, desenvolvimento, nessa época de Vargas e Juscelino, porque Juscelino Kubitschek, aliás, Getúlio Vargas deu início à industrialização de base. A industrialização de base é aquela que investe em matérias-primas, siderúrgica, metalúrgica, petroquímica, carboquímica, madeireira. Coube a Getúlio Vargas dar o pontapé inicial na indústria de base. Aí Juscelino não. Juscelino vai investir na indústria de consumo. Vai criar o plano de metas 50 anos em 5. Foi um plano desenvolvimentista que alavancou a modernização do Brasil e a urbanização do Brasil. Juscelino construiu estradas, investiu em energia e transporte. Juscelino trouxe a indústria automobilística para o Brasil. A primeira indústria de automóveis do Brasil foi a Volkswagen do Brasil. Foi Juscelino que trouxe.
E depois vieram os militares, também com planos nacionais desenvolvimentistas. Os militares também investiram no Parque Industrial Brasileiro. Aí realmente o crescimento industrial vai se apresentar no Brasil. Claro, a custa de capital externo, tecnologia de fora. Na prática, o Brasil não se industrializou. Industrializaram o Brasil. Foi um período de crescimento, mas de concentração de riqueza, de dívida externa. Olha o desafio aí. A gente foi montando um parque industrial com dinheiro além, tecnologia alheia, concentrado no Sudeste. O país crescia e a população empobrecia. Isso são desafios, né, gente? O bolo cresceu, mas não foi dividido. Delfim Neto, na época, disse, é preciso o bolo crescer para depois dividir. Quando foi que foi dividido este bolo? Nunca. O desafio da distribuição da riqueza, da industrialização por todo o país, de uma indústria moderna, com capital próprio nacional, tecnologia nacional. Muito pouco. Muito pouco. E isso mostra que nós temos uma economia de baixo crescimento, porque somos dependentes. Temos uma dívida, a famosa dívida, chamada dívida externa, né? Que só nos prejudica. O Brasil, gente, ele, ao longo da sua história e hoje, nunca quebrou as amarras, a subordinação, a dependência, o descaso com a tecnologia e com a ciência. O caminho é a ciência. O caminho, gente, é a tecnologia. Quando se fala em indústria, é isso. É investimento, formação de um parque industrial brasileiro, de ponta. Nós não temos ainda. E precisamos ter. E acreditamos que deveremos ter. Mas desde que se invista, né, gente? Se acorde para esse setor. E olha que nós somos um dos grandes parques industriais do mundo, da América Latina. Nós somos considerados o maior parque industrial. Aqui na América do Sul, um grande parque industrial. Somos já grandes, mas grandes com tecnologia de fora, capital de fora, dependência de fora. Somos grandes e alheios. Precisamos ser grandes e autônomos. Precisamos ser grandes e prósperos e sustentáveis, com igualdade social. Mas isso não se constrói da noite para o dia, mas também não precisa demorar tanto. Gente, precisa desenvolver, investir. Potencialidade nós temos. Povo para trabalhar, nós temos. O que nos falta é isso, consciência, estratégias. Copiar os exemplos alheios que são bons, mas criar os nossos. E não ficar subordinado e atrelado ao que temos hoje. Infraestrutura fraca. Muito a desejar. Grau de competitividade, muito a desejar. De segurança, de credibilidade no mercado externo, muito a desejar. Mas é isso. Precisamos, sim, superar esses desafios, que são superados através dessas políticas que eu citei desde do início da aula. Aqui nós temos uma atividade que, naturalmente, eu vou deixar para vocês responderem aí com calma, tranquilidade, que trata justamente sobre essa realidade industrial do Brasil. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso episódio de hoje. Desafios industriais do Brasil. A formação do parque, a dependência, o endividamento, a falta de infraestrutura, de tecnologia, de competitividade,
de quebra das amarras históricas. Espero eu ter contribuído para o entendimento da industrialização brasileira, dos seus desafios e das perspectivas. Um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, turma!